Olá, paz do Senhor Jesus Cristo, eu sou o pastor Paulo Henrique, pastor da Assembleia de Deus Ministério Alfione, e este é o canal da Palavra. Quero mais uma vez aqui compartilhar com você de um texto das Escrituras Sagradas que se encontra em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 13. É um texto muito conhecido que vai falar acerca do apóstolo Paulo falando aos irmãos em Filipenses. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que o apóstolo Paulo aqui estava querendo dizer aos irmãos de Filipenses? O apóstolo Paulo passou por diversas situações. Então ele aqui estava expondo um ensinamento e ele vivenciou com a sua própria vida. E ele agora aqui compartilha com a sua experiência de vida para os irmãos em Filipenses. No capítulo 4, no versículo 12, ele diz: sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto na abundância quanto a padecer necessidade. O apóstolo Paulo aqui está nos ensinando, dizendo aos irmãos de Filipenses, a igreja do Senhor, a tantos quantos nos ouvem nesse vídeo, que ele passou os dois lados da moeda. E ele soube ter equilíbrio nos dois momentos da vida dele. Isso é um aprendizado de grande valia para nós nos dias atuais. Nós aprender a ter equilíbrio nos dois lados da moeda. Tanto nos momentos da adversidade, como também nos momentos em que nós estamos sendo beneficiados. Em Atos, no capítulo 14, versículo 22, a palavra de Deus diz que ele enfrentou muitas tribulações a servir a Deus. No momento da caminhada do apóstolo Paulo, ele passou por muitas perseguições e tribulações servindo ao Senhor. Em Atos capítulo 17, versículo 16, diz que ele foi afligido no espírito por causa do pecado que dominava toda a sociedade. A sociedade em volta do apóstolo Paulo, naquele contexto daquela história em que o apóstolo Paulo vivia, pregava o Evangelho, ele estava corrompida pelo pecado. Então no espírito dele, ele se encontra angustiado. A palavra do Senhor, em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 4, diz que o apóstolo Paulo derramou lágrimas. O apóstolo Paulo chorou, o apóstolo Paulo sofreu. Em 2 Coríntios capítulo 2, versículos de 1 ao 3, diz que angústia de espírito por causa do pecado, que estava dentro da igreja e fora da igreja. Essa é a visão que o apóstolo Paulo tinha quando ele aqui está na sua caminhada de fé. A palavra de Deus diz que ele sofreu um naufrágio, ele foi apedrejado, segundo aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 25. Ele sofreu perigo, frio e fome, mas em tudo isso o apóstolo Paulo aprendeu a ter domínio. Eu sei que é difícil muitas das vezes nós ter domínio, mas por isso que ele escreve: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós não vemos nenhum tipo de prosperidade na vida de Paulo por intermédio do seu exercício ministerial. Pelo contrário, no capítulo 18, versículo 3 de Atos, diz que ele tinha que trabalhar. O apóstolo Paulo fabricava tendas para sobreviver. Então nós não vemos nenhum tipo de prosperidade no ato ministerial, no exercício ministerial do apóstolo Paulo. Ele fazia tudo por amor a Cristo e a sua palavra. Em Filipenses capítulo 1, versículo 3, diz que ele termina a sua carreira em uma prisão. Termina a sua carreira em uma prisão, e ele escreve lá muitas cartas também, que são tidas como as cartas do cárcere. Filipenses, Colossenses, Efésios, são tidas como as cartas do cárcere. Então tudo isso o apóstolo Paulo padeceu, nos deixando exemplo. E hoje a mensagem que é pregada, ela é muito voltada para o triunfalismo, para a prosperidade, como se o dinheiro e a forma de ganho ela fosse uma falsa segurança, mas a segurança nós temos em Deus.
independente da situação, da circunstância, nós temos que ter equilíbrio. E por isso o apóstolo Paulo aqui ele diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que Deus em Cristo te abençoe grandemente. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar esta palavra, ative o seu sininho. Que Deus em Cristo te abençoe. Muito obrigado aos irmãos que estão se inscrevendo e nos ajudando a divulgar. Fique na paz. Deus te abençoe.